Oi, gente, tô aqui de volta para compartilhar com vocês mais uma palavra que eu senti no meu coração de falar com vocês, né? Eu tava lembrando de uma palavra que um pastor pregou num culto, não sei se era a festa da minha igreja, se era festa do coral, eu sei que era pastor Jackson Rodrigues, se eu não me engano o nome dele. Ele pregou na minha igreja lá no Rio de Janeiro e essa mensagem falou muito, mas muito no meu coração sobre Josué. É uma mensagem bastante conhecida, mas que se faz muito útil, né, para a gente aplicar na nossa vida. Josué, o livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. É o iniciozinho mesmo de Josué. Quando Moisés morreu e Josué foi assumir o lugar de Moisés. Se você for ler lá na Bíblia, eu espero que você depois vá lá olhar, Deus falou umas 4 vezes, 5, acho que 4, para Josué se esforçar. Josué, esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, Josué, seja forte, seja corajoso. E nesses poucos versículos, Deus falou 4 vezes para ele se esforçar. Aí você pode ficar pensando, poxa, por que será que Deus falou tanto esforça-te, esforça-te, tenha bom ânimo, seja corajoso, eu sou contigo? Porque Deus sabia que a tarefa de Josué não seria fácil. Tá? Josué iria substituir simplesmente Moisés, né? Um dos maiores líderes que a gente já ouviu falar foi Moisés, né? Moisés, através de Deus, né, enviou 10 pragas no Egito. Uma delas foi transformar a água do rio Nilo em sangue, né? Fez o Mar Vermelho se abrir, né, diante do povo, tudo através de Deus, né? Assim, Deus usou Moisés para fazer isso. Mas foi Moisés, né? O povo via Moisés fazendo, né? Maná caiu do céu, a água doce, a água amarga se transformou em água doce, o povo pôde beber. Então, assim, Josué iria substituir este homem. Então, não seria uma coisa fácil, não seria um rio Jordão, né? Que Josué iria abrir, que iria impressionar o povo. O povo estava acostumado a ver esses grandes milagres acontecendo diante deles. Então, Deus sabia que a tarefa de Josué não seria facinha, por isso que ele falava, tenha bom ânimo, eu sou contigo, seja forte, seja corajoso, não desanime, eu vou te fazer herdar a terra que eu prometi aos seus pais, né? Então, o que eu fico pensando? Deus, ele se agrada que a gente se esforce, que a gente seja forte, corajoso, que a gente lute, que a gente vá adiante. Se você olhar as histórias dos grandes homens da Bíblia, né, que conquistaram, que fizeram, que aconteceram, né, que foram vitoriosos, você vai ver que todos eles eram pessoas normais, comuns, mas que se esforçaram. Por exemplo, Davi. Davi foi ungido rei de Israel, né? Ele era ainda criança, né, adolescente, sei lá, uns 12 anos, quando ele foi ungido por Samuel. Agora, não pense você que Davi foi ungido rei de Israel hoje e que amanhã ele assumiu o trono. Não, não foi assim tão fácil. Davi teve que lutar muito para conseguir ser rei de Israel. Ora, ele já estava ungido rei. Deus já tinha dito que ele seria rei, já tinha ungido ele rei de Israel, mas ele teve que tomar o reino, né, quase que à força. Ele lutou muito. Primeiro lutou, né, matando o urso, matando o leão, depois matou o gigante Golias, depois teve que ir em muitas guerras lutar por Israel, né, e lutou muito contra Saul, o próprio rei que queria matá-lo, até que finalmente, depois de muitos anos, ele assumiu, né, o reino de Israel. Outro personagem da Bíblia que me leva, né, a ver como Deus se agrada do esforço e ele abençoa quem se esforça, né, é Jacó. Jacó, não sei se vocês se lembram, né, deve se lembrar porque é uma história bem conhecida também, era gêmeo, né, de Esaú. Desde o ventre da mãe, né, a Rebeca já falava que ela sentia como se duas nações estivessem lutando dentro dela. Já eram os dois lutando ali, né, para nascer primeiro, porque antigamente quem nascesse primeiro, o primogênito, né, era o que herdava as bênçãos, né, era a bênção da primogenitura que eles falam, né. Então, quando o Esaú nasceu, Jacó já nasceu agarrado nos pés dele. Vocês se lembram disso? Já querendo nascer primeiro, né, talvez. E a vida de Jacó toda mostra essa grande luta dele, esse grande esforço para conseguir vencer, né? E ele conseguiu, tá? Porque Deus abençoou ele. Ainda em casa, né? Quando
o pai dele chama Esaú e fala que vai dar a bênção, né? Jacó já se prontificou a receber a bênção no lugar do irmão dele. Na verdade, as pessoas falam que Jacó enganou Esaú. Eu não acho que Jacó enganou Esaú, tá? Isso, assim, é uma opinião minha, porque o Esaú quis vender a primogenitura dele para Jacó. Lembra? Esaú estava com fome, Jacó ofereceu comida para ele, né, um prato de lentilha, e ele trocou. Ele trocou a bênção da primogenitura. Jacó não colocou uma arma na cabeça dele, não obrigou ele, não fez nada. Jacó simplesmente ofereceu e ele aceitou trocar. Então, quando a mãe deles, né, a Rebeca, ouviu o pai chamando e falando que ia abençoar, a mãe lembrou, poxa, o seu irmão vai receber a bênção, você não combinou com ele, ele não trocou a bênção pelo prato de lentilha, então Jacó foi e agiu, né? Foi lá e se apresentou no lugar do irmão e recebeu a bênção. E o que aconteceu todo mundo já sabe, né? Esaú ficou revoltado quando descobriu e queria matar o irmão. E aí começa a grande luta de Jacó. Agora veja comigo, analise bem, Jacó era o filhinho da mamãe, né? Eu acredito que a Rebeca devia mimar bastante ele, né? Como as mães fazem com os filhos. Agora você imagina Jacó sendo filhinho da mamãe, teve que largar tudo às pressas por conta do irmão dele que queria matar ele, saiu de casa fugido, ficou longe da mãe, longe do pai, longe da família dele, né, de tudo, e teve que correr às pressas para o deserto, né, saiu de casa apenas o quê? Com uma mão na frente e outra atrás, segurando um cajado, sem nada, né, e a mãe dele mandou ele ir para a terra da família dela, né, encontrar com um tio, Labão, que lá ele iria receber abrigo, né. E aí Jacó no meio do deserto, sozinho, né, longe de todo mundo. Gente, com certeza ele deve ter sofrido bastante, mas ele foi, né, com a cara e com a coragem. E chegou lá no deserto, ele viu que a escada de anjos, né, subindo e descendo, e Deus se fez presente ali e falou que iria abençoá-lo, né, que seria com ele, que não era para ele ter medo, né? E Jacó falou: nossa, Deus estava aqui e eu nem sabia, né? E aí ergueu um altar para Deus e fez uma aliança com o Senhor, né? Naquele lugar. E aí quando ele chegou lá na terra do tio dele, Labão, tá pensando que foi tudo as mil maravilhas? Não, o tio dele também enganou ele teve que suar, né, para conquistar tudo que ele conquistou, inclusive a esposa, né? Ele se apaixonou pela Raquel, trabalhou 7 anos para casar com ela e na hora do casamento o tio dele, em vez de dar a Raquel, deu a Leia, né, a Lia, né, a irmã mais velha. E aí no final ele teve que trabalhar mais 7 anos, né, para casar com a Raquel. E tudo dele era assim, com muita luta, mas ele foi conquistando e conseguindo. E até quando ele voltou para a terra dele, né, para a família da família dele, para se encontrar com o irmão dele, tudo depois de muitos anos, ele lutou com o anjo do Senhor, vocês se lembram? E aí foi nesse momento dessa luta que Deus mudou a vida dele, transformou, né, o nome dele, mudou o nome dele de Jacó para Israel e disse que dele sairia uma grande nação. Então, assim, isso nos ensina e nos mostra o quanto a gente tem que se esforçar mesmo, não só na nossa vida material, mas na nossa vida espiritual. Para alcançar o céu também não é facinho, gente. A gente tem que se esforçar, tem que lutar contra o pecado, né? Contra as coisas do mundo que estão aqui para nos distrair, né, do nosso verdadeiro objetivo, que é o céu. Então a gente tem que se esforçar mesmo, e tanto em material também. Às vezes eu fico pensando, as pessoas pensam, poxa, eu queria ter um empregaço, né? O fulano tem um emprego bom e eu não consigo. Poxa, corre atrás, luta, se esforça, se especializa, estuda, né? Faz o currículo, distribui o currículo. Minha mãe que sempre falava isso, né? Você tem que distribuir o currículo. Como é que vão saber que você existe? Como é que te chamar? Tu tá pensando que o dono das casas de Bahia vai bater na tua porta te oferecendo um emprego? Não vai não, minha filha. Você tem que ir lá, entregar o seu currículo, né? E mostrar que você tá disposta, né? Que você tá disponível para trabalhar. E aí você vai conseguir, né? Você tem que fazer a sua parte sempre, que Deus faz a dele. Não pense que as coisas vêm fácil. Eu lembro que quando eu tinha acabado de terminar a faculdade de jornalismo, eu
larguei também, sou filha única, tá? Saí da minha casa, né, dos meus pais, fui morar lá em Brasília sozinha, na casa da minha prima, né? Saí do colinho da minha mamãe, né? Tinha tudo na minha mão. Fui trabalhar como estagiária no jornal lá em Brasília de graça, tá? Eles não me pagavam e eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite, fazendo a minha parte. E não foi em vão, tá? Porque esse meu trabalho lá em Brasília enriqueceu o meu currículo. Muito! Foi através desse detalhe, né, que teve no meu currículo, lá estagiou no jornal Correio Brasiliense, né, que eu consegui um grande emprego depois no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu me dispus, né? Eu larguei tudo, saí da minha casa, fui lá trabalhar de graça. Meu pai quase que pagava para eu trabalhar lá. Mas valeu muito a pena, porque depois, com o nome do Correio Brasiliense no meu currículo, muitas portas se abriram para mim, né? Não só no Rio de Janeiro, mas quando eu fui morar em Fortaleza também, esse nome Correio Brasiliense pesou muito no meu currículo e eu consegui um ótimo emprego lá em Fortaleza. Então, o que eu quero falar para você hoje aqui: se esforce, tenha coragem, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo, você vai vencer, mas faça a sua parte. Ok? Lute, persevere, não desanime, que o Senhor é contigo e a vitória já é sua.